Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo com os Autores, diretamente aqui dos estúdios da Editora do Brasil. Eu sou Fábio Lacerda e hoje vou conversar com Marcos Arthur, autor do livro Entre Silêncios e Gestos. Marcos é músico, compositor, escritor e ilustrador. Estudou música no Instituto Musical de São Paulo e na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E também fundou o Núcleo Zambelê, um grupo dedicado a espetáculos para o público infanto-juvenil. Marcos, seja muito bem-vindo. Prazer. Para você que está nos assistindo, se você tiver dúvidas, questões, sugestões, pode nos mandar, eu vou tentar esclarecer todas aqui com o Marcos. Para a gente começar, como é que o bichinho da literatura te picou, Marcos? Eu acho que o que me picou primeiro foi o bichinho da música. E eu comecei com música, na verdade, né, com teatro infanto-juvenil. Eu e minha irmã também é uma cantora incrível, uma soprano maravilhosa. E nós começamos em festivais de música, comecei a me interessar demais, porque meu avô, ele era músico também, tocava numa banda, tocava organino, né, que é uma espécie de acordeon, né? A arte sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Então, ia ser muito difícil eu não me encaixar nessa área, nesse meio artístico, né? E, então, primeiro foi a música, né? Mas fazendo letras de música, compondo, fazendo arranjo e tal. E, aos poucos, eu fui também me interessando pela literatura, porque muito novinho já comecei a escrevi um livro. Para mim está guardado comigo até hoje esse livro. Ele não foi editado, mas você escreveu. Não foi editado, aos 14 quem sabe um dia. livro. Mas esse livro é citado no meu livro que está editado pela Editora do Brasil. Como é mesmo o nome desse livro? Esse que eu fiz quando era pequenininho. Isso. Era E o Cocôzinho Voando. E o Cocôzinho Porque voando. eu entrava na frente das pessoas, era pequenininho, né? E meu pai fazia reuniões, coisas de igreja e tal. Eu entrava no meio de todo mundo, eles estavam no maior papo e tal, e do nada eu entrava e fazia, e o cocôzinho voando, né? E o cocôzinho voando, exatamente assim. Até hoje eu consigo fazer ainda, não com tanta, né, elasticidade, mas ainda faço. E rendeu um livro inteiro sobre é uma bobeira infantil, uma coisa muito tola, né? Mas era uma criança pequena, né? 4 anos, 5 anos, e as pessoas morriam de dar risada com isso, né? Essa interferência espontânea que acontecia naquelas reuniões, né? E aí eu falei, vou escrever sobre isso, vou contar uma história sobre o cocôzinho voando, né? E escrevi. E eu sempre gostei de escrever, na verdade, né? Embora tenha vivido muito mais dentro da música do que da literatura. Né? Sua trajetória começou, em literatura, começou escrevendo para teatro. Sim. É correto dizer? Isso, acho que sim, porque eu escrevi alguns espetáculos infantis juvenis, né? Muitos premiados, e todos eles eram musicais. Então, o texto, né, a palavra, ela está muito amarrada, muito ligada na minha vida com a música. Então, nós escrevemos, minha irmã me acompanhou muito nesse trajeto musical, minha irmã Márcia, que aliás a Márcia é a irmã do Taboy no livro também. Coincidentemente, ela é irmã do protagonista. Do protagonista do livro. Tá bom. E então eu escrevi muitos espetáculos musicais, alguns obtiveram assim, um grande sucesso e tal, muitos prêmios nós conseguimos. E a partir daí é que eu comecei a me interessar um pouco pela literatura. Me interessar, que eu digo, em relação a escrever. Vou me aplicar. Me dedicar mais à literatura, né? Porque ler eu sempre li, sempre adorei, li muito na minha vida, adoro ler, está aqui. Eu sou apaixonado por livros e então, a partir desse grupo, dessa ideia de escrever para o teatro infanto-juvenil, é que eu comecei a desenvolver uma linguagem um pouco mais literária. Marcos, essa é uma pergunta clichê, mas eu tenho feito aos autores que nos visitam. Seu ponto de vista sobre a literatura mudando a vida de uma pessoa. Você acredita que isso acontece? Olha, eu já li tantos livros e tantos livros me mudaram, né? Jorge Amado, nossa, quando nós líamos aquelas tríades, né, aquelas coisas maravilhosas,
E é claro, De fato. Como é que eu vou dizer que aquilo você não sai. me mudou? Me mudou muito. Eu comecei a enxergar uma série de coisas que eu não enxergava antes, né? Outros livros, vários livros. Eu cheguei, inclusive, a ilustrar, para você ter uma ideia, eu cheguei a ilustrar para uma editora uma coleção inteira de livros. E olha só que triste, né? Eu fui obrigado a ler todos os livros, né? E li todos os livros, os clássicos, né? E para mim isso era um prazer, né? E todos eles deixaram alguma coisa dentro de mim, porque, é claro, né, você lê, alguma coisa fica, né, dentro de você, uma sementinha fica. E eu posso dizer assim, com toda certeza que eu aprendi muito com os livros, com as coisas que eu li. Essa sua relação com o teatro, com os musicais, principalmente com a música, como é que isso influencia seu trabalho literário? A música, você diz? Olha, o livro deve te inspirar com certeza, mas sim. Você costura isso no livro, isso a gente vê. Eu sei que o Tabó, o protagonista, também escreveu uma música, então isso está super conectado. Eu sinto, assim, o texto ele tem que ter uma musicalidade. Uhum. Né? No caso do Tabó, do livro, o protagonista, né, é claro que ele mexe diretamente com a música. Ele compõe depois, ele toca violão, ele aprendeu um instrumento. Então, eu acho que a ligação é muito forte, né? Porque um texto, ele tem que ter essa musicalidade. Você tem que ler um texto com prazer, ele tem que te dar esse prazer, né? Tem que te convidar à leitura. Então, se você pega um texto chapado, uma coisa que não te entrega nada, não te dá aquele prazer, não te prende, né? Você, às vezes, até pode deixar o livro de lado, né? Acaba até nem querer lendo mais o livro, né? Então, eu acho que ele tem que ter essa musicalidade. A relação, para mim, é muito forte. E como é que Entre Silêncios e Gestos chegou para você? Eu, com poucos meses de vida, eu contraí a poliomielite, que é a paralisia infantil, né? E ela me pegou a perna direita e tal. E isso aí, o Tabó, que é o protagonista. Também tem. Tabó é o apelido do protagonista, né? É um acrônimo, né? Uma brincadeirinha. É uma brincadeira com o Tatu Bola, né? Na verdade, uma pequena abreviatura, ao invés de Tatu Bola, que era muito comprido, a amiga dele, que era a Lígia, uma grande amiga dele, reduziu para Tabó e o apelido dele ficou sendo Tabó. Por quê? Porque o Tatu Bola, ele de alguma forma, para se defender, quando ele está correndo algum perigo, algum risco, né? Ele se enrola dentro dele mesmo para se proteger, né? Se esconde dentro dele mesmo. E o Tabó é isso, né? Ele é muito tímido, muito medroso, aliás, tímido ao extremo. E ele fazia isso, ele se fechava dentro dele, se escondia dentro dele mesmo, e daí o apelido Tabó, né? Agora... Algumas semelhanças Marcos trouxe diretamente para o Tabó. O Tabó sofreu os mesmos xingamentos, as mesmas gozações, né? Hoje nós chamamos tudo isso de bullying, que na minha época não existia essa expressão, né? E o Tabó sofreu tudo isso como eu sofri. Então, daí já fica fácil entender que o Tabó é muito de mim, né? E nós sofremos muito com essas gozações. E eu achei que isso, de alguma forma, poderia ajudar as pessoas, ou seria interessante as pessoas conhecerem essa história, né? Acho até que ajudaria também, de alguma forma. E a partir desses acontecimentos todos, de tudo isso que aconteceu, a partir desse problema que eu tive na perna, eu resolvi escrever, contar essa história. Como é que você vê essa relação, Marcos, de retratar as dificuldades do Marcos, adolescente, a infância do Marcos, que aconteceu já faz algum tempo, mas ainda hoje a gente vive, os jovens de hoje em dia ainda vivem os mesmos perrengues. Sim. Isso não mudou tanto. Como é que você vê isso? Naquela época, realmente na época do Tabó, né, praticamente, a gente não interpretava isso como um bullying, porque não existia isso na época, né? Existiam gozações, xingamentos. A gozação, né? Acontecia? Acontecia, era direta, isso é claro que machucava e incomodava, né? Obviamente,
Então eu não era o Marquinhos, era o Manquinho, né? Me convidava para jogar bola, eu não podia jogar bola, era muito complicado jogar bola, a perna muito frágil. Então me enchia o saco, enfim, todo tipo de gozação em cima do meu problema, né? E em cima também em função disso eu era também bastante tímido, né? Como o Tabó. Mas eu não... Desculpa, a pergunta foi... A relação, os problemas que você teve jovem, a gozação, mas também a superação, se isso você trouxe aqui... Isso é coisa de Tabó, de eu esquecer de repente, dar um branco, tá? É coisa de Tabó, tá? Mas, se você vê isso nos jovens de hoje em dia também. Sim, só que a diferença... De certa forma não mudou. Não, a diferença é que naquela época não se discutia esse tipo de coisa, né? Você comentava, isso é gozação, isso deixa para lá. Ele me chamou de 4 olhos. Não tem problema, deixa para lá, é brincadeira. Não era, porque isso mexeu muito comigo na época. Com todo mundo. A diferença é que hoje as pessoas discutem mais essa questão do bullying, né? Existe uma conversa não só nas escolas, né, entre alunos e professores, mas entre a direção da escola com os professores, com quem sofre esse tipo de coisa, o bullying, e com quem pratica bullying. Então, hoje, você discute tudo isso abertamente, né? E trata isso como um problema realmente, uma coisa que precisa ser resolvida. O livro aborda essa questão, aborda a gozação em sala de aula, aborda a gozação entre os jovens, os dois lados, quem está sofrendo e quem está fazendo, né? Então isso, exatamente. Curiosamente, aconteceu com você, aconteceu comigo e até hoje isso acontece. Acontece e no caso do Tabó é muito legal porque ele consegue superar tudo isso, por isso que eu coloco o livro como um livro interessante em nível de superação, né? Ele supera tudo isso através da arte. E eu, de uma certa forma, quando pequeno também, através da música, né? Que eu tocava violão desde pequenininho, tudo, eu consegui me sentir um pouco mais forte para suportar e para lutar contra esse tipo de gozação. E você acredita que o livro possa atingir jovens das mais variadas idades? Acredito que sim. Tá? De que maneira? Ele está indicado para o ensino médio, tá? Mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, esse livro foi escolhido, oh meu Deus, fugiu a palavra agora, enfim. Ele foi comprado por uma escola e eu fui lá falar exatamente sobre a história do livro, sobre o Tabó. E as pessoas... Foi adotado, agora eu lembrei a palavra. O livro foi adotado. Demora um pouco, mas eu vou lembrando das palavras. Né? Foi adotado por essa escola e... Você foi mediar. Fui lá para... Eles inclusive queriam me entregar prêmios, levar presentes, né? Queriam que eu falasse no palco, cujos convidados eram os pais dos alunos. E foi muito legal, porque eu entrei lá, as crianças estiveram em cima de mim, assim, caramba, como se eu fosse um escritor famoso e tal, e falaram, nós lemos o seu livro, né? E as professoras do lado, achei lindo. E eram crianças de 12 anos, 11, 13 anos, né? Que é ensino fundamental, né? E falando que adoraram. Uma, inclusive, chegou a dizer que chorou com um trecho do livro. Eu chorei naquele pedaço, eu não me recordo exatamente qual foi o pedaço, mas ela chorou. Quer dizer, isso tocou profundamente a mim, né? E eu acho que... Eu sou da opinião, Fábio, assim, livro para mim é para todas as idades. Né? Eu leio livro infantil, livro adulto, qualquer tipo de livro. E todos eles me tocam de alguma forma. Eu acho que todos deveriam ler. E como é que você acha que essas questões podem ser abordadas em sala de aula? Diferente da nossa época, o simples fato da gente comentar e poder conversar sobre isso, falar sobre medo, já é um começo. Já é uma grande coisa. Mas qual mais? Olha, eu não sou especialista no assunto, não sou psicólogo, não sou nada, tá? Eu acho que isso que você falou, acho que só o fato de estar podendo conversar, discutir isso abertamente hoje, já é um grande passo, é um grande início, né? Para tentar amenizar, se não resolver, pelo menos amenizar o problema. Discutir. Nossa, isso é fundamental. Eu acho que, é claro que quando acontece alguma coisa com o seu filho, né, na escola, e você percebe que pela reação dele, se ele não te conta,
pela reação você percebe, você vai querer saber como conduzir isso, como resolver esse problema, vai querer ajudar o teu filho, evidentemente. Então, conversar com ele, tentar descobrir e levar depois esse problema para a escola, sentar com a diretoria, sentar com a direção, com os professores, e você conversar a respeito, e ver caminhos, e chamar, e descobrir, de repente, até quem está praticando esse ato de bullying contra essas crianças, né? Chamá-los também para uma discussão, isso é fundamental para se chegar pelo menos a um caminho de luz, né? Luz, não sei se resolver, que é muito difícil resolver, porque isso aí, às vezes vem a sensação na cabeça da gente que isso acho que não vai acabar nunca, né? Esse tipo de coisa, porque tem pessoas que têm uma índole ruim, né? São pessoas más. Então, eu acho que isso parte muito de pessoas ruins, né? Uma cabeça muito ruim. Então, eu acho difícil que isso acabe um dia, mas amenizar, suavizar essa questão, eu acho que através do diálogo, da conversa, eu acho muito possível. Marcos, você teve uma preocupação ou há alguma diferença entre escrever um livro focado aos jovens ou a adultos? Não, porque na verdade eu não tenho muito essa preocupação. Acho que eu nunca tive essa preocupação, inclusive em relação às peças infanto-juvenis que nós fizemos. Embora fossem feitas para o público infanto-juvenil, eu nunca tive essa preocupação. Uma linguagem para criança tem que ser uma linguagem simples, comum, né? Sem muitos elementos, mais fácil de entender. Eu nunca tive essa preocupação. Isso foi legal. Eu recebi uma resposta interessante de um espetáculo que nós fizemos, que foi, eu não lembro se foi, acho que foi Vamos Atrás do Raio do Sol, se eu não me engano. Que é uma linguagem um pouco mais elaborada, a música é um pouco mais elaborada, né? Porque a criança tem que ter uma coisa, tem que ser uma coisa boba, uma coisa que é criança. Acordes fáceis. Nunca pensei desta forma, né? Isso sempre funcionou. E uma vez eu tive o prazer de ter a Tatiana Bilinski assistindo o espetáculo, e ela me chamou lá fora, fiquei até emocionado de lembrar, que ela morreu há pouco tempo, né? E ela me disse, olha, muito legal, parabéns, né? Deus parabéns, porque você sabe que a criança não é burra. Ela falou isso para mim. A criança não é burra, a criança entende. Você está usando palavras difíceis, uma história até um pouco mais complicada, mas a criança entende. Você não precisa... Né? Você não se preocupou em fazer, não, a criança não é boba. Não, a criança pela ação, pelo contexto, ela consegue entender uma palavra, de repente você colocou ali no meio, que é uma palavra difícil. E isso, já a partir daí, começa a enriquecer a cabecinha da criança, né? Eu falo, olha, parabéns, foi uma coisa que me deixou muito emocionado. A Tatiana Bilinski me dizer isso num espetáculo meu. Marcos, nos bastidores você me contou que você já tem netos. Tenho netos. De alguma maneira, os seus filhos, o que você viveu em casa, os perrengues que eles viviam no dia a dia deles, isso te ajudou a escrever o livro? De alguma maneira você quis retratar isso? Sempre ajuda, né? Filhos. Educar-los. Nossa, isso sempre ajuda. E não só te inspira, mas quando você faz, por exemplo, em relação às músicas, né? Você vai logo mostrar para eles, né? Não tem como. Você compõe uma música, você escreve alguma coisa. Eu contava muitas histórias para os meus filhos. Minha filha não dormia sem uma história. Eu fazia fantoche para ela deitada na cama, eu no pé da cama, fazendo fantoche, contando histórias. Inventava historinhas, né? E até, aliás, muitas historinhas eu aproveitei. e elas adoravam. Então, é claro, elas, além de inspirar, de te dar aquela luz, né? aquela inspiração, eu faço questão de dividir esses trabalhos, seja ele musical, um texto, um poema, uma escrita, com eles, né? Tem a minha netinha, que eu outro dia contei uma historinha para ela, 4 anos de idade, Giovanna. Eu contei uma história para ela, ficou com medo, falei, não, que é isso, vem cá, vamos fazer uma música. Na hora eu fiz uma musiquinha para ela, que até hoje eu lembro, que eu cantava para ela, do Lobo Mau, né? Cadê você? Vamos cantar, aprende comigo aqui. Cadê você, seu lobo sem graça? Vem aqui pra virar fumaça. Cadê? Tá vendo? Vamos cantar. Ele vem aqui, a gente faz ele virar fumaça, rapidinho. Né? E ela começou a cantar, de repente ela começou a cantar, se entusiasmou, aprendeu a musiquinha. E isso ajudou ela a perder esse medinho que ela sentiu pela história do
do lobo mau. E os filhos são os primeiros a ler seus livros? Você entrega para eles, quero saber o que você achou, antes de todo mundo? Primeiros, acho que sim, são os primeiros, mas acho que a primeira pessoa para quem eu entrego o livro para ler é minha esposa, minha mulher, a Denise. Ela leu, aliás, o Tabola foi um dos que ela mais elogiou, e ela desde o início tinha certeza, falou, esse livro vai emplacar. Né? Que legal. Tanto que eu mandei para a Editora do Brasil 3 sugestões de livros, né? três textos, na verdade, feitos, e foi exatamente o Entre Silêncios e Gestos que eles pegaram, gostaram, e está aí o livro editado. Né? Marcos, você, falando em jovens ainda, você vê alguma diferença marcante entre o jovem Marcos, o jovem dos anos 90 e os jovens de hoje, 2018? O jovem Marcos em relação ao quê? Eu digo a temporalidade, assim, as décadas passam e nem tanta coisa muda assim. Vamos relevar que as redes sociais hoje podem ser, falando de bullying, podem ser muito agressivas, mas teve esse cuidado na hora de falar com o jovem de hoje em dia no livro? O Tabola, inclusive, conversa com... Tem um momento que ele consegue estudar fora do Brasil, né? E ele conversa com os pais dele através da internet, né? Então ele já está dentro dessa linguagem informatizada que é hoje, né? Entendi. Já foi difícil para eu acompanhar essa linguagem, foi muito difícil, porque essa molecada é muito rápida, né? Ela é muito ligeira. Então, o tempo que eu levo para... Às vezes eu aprendi com meu filho como digitar com os 2 dedões do celular, que antes eu ia só com o indicador, né? E eu aprendi com ele. Eles são muito rápidos, né? Eu acho que o livro traz um pouco disso, porque é a linguagem atual, né? O livro tem esse aspecto atual, porque ele pega esta fase da informática, da internet, das redes sociais, né? E o Tabó, ele conversa muito com a Lígia. Quer dizer, o Tabó, nem tanto. Quando vocês lerem o livro, vocês vão perceber por quê. Porque mesmo nas redes sociais, o Tabó, ele se retraía um pouco, ele era tímido até nesses momentos das redes sociais, tá? Mas é uma linguagem atual. O que o Tabó vive, a história de superação que o Tabó vive é exatamente superar o medo, a timidez através da arte. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo, então... coincidentemente. Aconteceu comigo. Porque eu tocava, como eu disse, aprendi a tocar violão acho que tinha 13 anos, alguma coisa assim. E eu comecei a aprender isso está no livro também, com meus primos. Eu não quero que você fique dando spoiler aqui, Marcos. Vamos ter que ler o livro. Você me dá uma segurada, porque meu filho falou, na última entrevista que eu dei, que eu... Contou muito. Nossa, eu dei uma de spoiler porque eu contei muita coisa sobre o livro. Eu falei, não, filho, você está exagerando, já tem muita coisa para o pessoal descobrir aí, né? Mas... De fato, você acha possível um adolescente, uma criança, superar a sua timidez, superar o seu medo através de uma arte? Eu acho, porque eu estaria me contradizendo se eu dissesse que não, né? Porque eu vivi isso, e a arte me ajudou muito. Me ajudou porque, um violão, de repente no meio de todo mundo, só eu tocava violão, ou mais um, tá? Mas eu, mostra aquilo, canta isso para nós, né? Isso foi me deixando um pouco mais confiante em mim, né? Então, é claro, eu acredito sim que ela pode ajudar e muito, né? Não digo a resolver, mas a amenizar, como me ajudou, não só a música, né? Como o meu lado desenhista, né? Ilustrador. Né? Que eu mostrava os trabalhos para pessoas, acabava fazendo trabalhos de escola para elas, elas me pediam, né? Isso, elas me procurando, de uma certa forma, eu também me sentia bem com isso, é claro, me sentia capaz de fazer alguma coisa, né? E era reconhecido por isso. Então, por que não, né? Por que não dizer que a arte, ela me ajudou e pode ajudar, sim, as pessoas a vencer certos obstáculos, como, por exemplo, a timidez ou o medo. Né? Como é que é o seu modus operandi na hora de escrever? Você precisa de um cantinho só seu? Quando a história vem de uma vez? É um desenvolvimento? Como é que foi?
Bem, eu trabalho, na verdade, sozinho, né? Eu trabalho em casa, né? Eu tenho uma empresa, então eu sempre gostei de trabalhar em casa. E gosto de ficar sozinho. É estranho falar isso, mas eu gosto, eu gosto de ficar sozinho. E você precisa do seu canto, sozinho, silêncio. Preciso, eu gosto. Silêncio, no entanto. Por exemplo, eu adoro ouvir criança brincando. Né? A minha esposa até, olha, barulho. Não, isso não é barulho. Não, isso não é barulho, eu gosto. Criança brincando é muito gostoso, muito prazeroso, né? Então eu gosto demais disso. Ela estranha, a Denise estranha o fato de eu ficar sozinho. Nossa, mas outras pessoas, tem outros papos, eu tenho final de semana, por telefone, eu saio, a gente sai, eu não fico também assim, tão direto, mas eu gosto de trabalhar sozinho, né? E nesses momentos, eu acho que, não sei, eu me sinto muito mais inspirado, né? Mas ouvindo música. Silêncio é difícil, eu estou sempre ouvindo música, ou ouvindo crianças brincando na rua, ou alguns cachorros latindo, às vezes até isso incomoda um pouco de vez em quando. Cachorro. Né? Cachorro latindo, porque quando junta todos, aí não é fácil não. Mas o meu trabalho é meio solitário nesse aspecto. E alguma preferência, assim, prefiro de noite, prefiro de madrugada? Eu gosto mais do final da tarde para a noite. É o momento da final produção. Final da tarde para a noite. Inspiração. E às vezes até 1h da madrugada, 2h da madrugada, eu gosto muito. Né? Eu estou escrevendo um livro, até estava falando com o Gil a respeito disso. Gil, para quem não sabe, é o editor. Gil, meu editor, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele, se houver tempo, né? Mas esse livro que estava programado, eu escrevi umas 50, 80 páginas no máximo, ele já está chegando a 200 páginas, e porque esse momento de você escrever é uma coisa muito mágica. Você fala, não, vou escrever 80, você fala para tentar definir uma meta, né? Mas isso é complicado, você não consegue, porque no meio da história vem outra história, vem outra, aí começa a pintar uma série de outros conflitos que você quer juntar todos eles, você quer... E você percebe que não dá para contar em 30, 40 páginas, né? Quando você descobre, percebe, você já está em 150, 200 páginas, né? Oi. Marcos, se você tocou no assunto do seu editor, como é essa relação e qual que é o tempero que ele traz para o livro? Com o editor? Com o seu editor. Com esse editor, uma relação assim muito legal, muito. Eu preciso até agradecer ao meu livro, o fato de ele ter sido aprovado no PNLD, né, literário. Eu devo tudo isso, devo sinceramente a essa equipe da Editora do Brasil e particularmente ao Gil, porque o Gil é uma pessoa assim simples e está sempre à disposição, sempre acessível, né? Sempre disponível para mesmo que seja por e-mail, né? Por exemplo, ele responde os meus e-mails, que é coisa melhor do que o editor responder os seus e-mails, né? Isso é uma coisa rara, responde todos, né? Às vezes um dia depois, pedindo desculpas ainda, né? Um dia depois, mas ele responde, isso para a gente é muito importante, para nós, para quem escreve, né? Ter um feedback, ter um retorno, né? De um editor que está ali, ele de uma certa forma ele também é o pai desse filho, né, que está nascendo, né? E eles são responsáveis também por isso. O Alexandre Matos, o ilustrador do livro, ele também, eu devo muito a ele. Quer dizer, tudo isso, o trabalho de equipe, o trabalho do Gil, que inclusive ele, a sugestão do título, batizou. Partiu do Gil e um título maravilhoso, muito bom, né? Então eu devo a toda essa equipe o fato de o livro estar sendo reconhecido agora e ter sido escolhido para o PNDL, que me deixou muito feliz mesmo. Abordando essa questão do PNLD, Marcos, para os professores que estão nos assistindo, qual a palavra, o que você acha que tipo de questão pode ser abordada em sala de aula que pode facilitar a molecada? Para a molecada. Que tipo de abordagem? A gente falou do bullying, a gente falou do medo, sim. A gente falou de colocar uma luz em certos problemas que até então não era colocada, então essa inserção. Sim. Eu acho que o que é legal no livro é essa superação do Tabó, né? Diante de tudo que ele passou, de todo aquele xingamento, aquelas provocações, né? Eu acho que essa superação dele é uma coisa interessante que eu acho que
vai ajudar muito essa molecada a perceber que, puxa, existe uma forma, existe um caminho, uma luz, né? Não estou sozinho. Não estou sozinho. Eu acho que existe uma possibilidade, né, de eu vencer isso tudo, de eu passar por cima disso, de eu dar a volta por cima, né? E o Tabó acaba, acho que é melhor não falar, né? Não, ele spoiler. acaba dando, spoiler não, ele acaba dando a volta por cima, ele consegue superar tudo isso, e mais do que isso, inclusive, vocês vão ver quem puder ler o livro, ele dá uma lição legal para esse pessoal que aprontava com ele, né? Eu acho que isso, para a molecada de hoje, é muito importante, porque eu sei que hoje ainda existe muito isso, né? Existem muitos tabós por aí que precisam de uma luz, de alguma coisa, uma ajuda, né? Eu acho que o livro, nesse aspecto, ele pode ajudar muito, porque se foi possível para Tabó, acho que é possível para qualquer um. Tabó era muito tímido, muito fechado nele mesmo, né? E ele conseguiu, né? Marcos, a gente está chegando ao fim da nossa transmissão. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E esse é o momento que eu te peço considerações finais sobre o livro, para quem não conhece, para os professores, para os leitores. Okay. O que você pode dizer? Eu queria muito que os professores comprassem o meu livro, que comprassem. Vocês vão gostar, os alunos vão gostar, porque eu acho que ele trata de coisas que muitos de seus alunos estão sofrendo hoje, né? Essa questão do bullying, das gozações, né? E que é possível, através dessa leitura, eles conseguirem superar, vencer essa parte na história da vida deles que é muito complicada, e eu sei muito bem que é muito complicado. É possível, sim, vencer, e o livro, nesse aspecto, vai ajudar muito. Tem uma parte no final do livro onde o Tabó compõe uma música, e essa música fala sobre o medo. Eu queria deixar esse recadinho para os professores, para os alunos, para os nossos ouvintes, né? Que é o seguinte: medo, medo, ré, mi, fá, sol, fá, mi, transforme o medo em música e descubra cedo que esse medo é medo, medo, medo. É isso, obrigado, gente. Obrigado a você. A gente fica por aqui. Se você quiser rever esse episódio, outros Papo com os Autores, estão todos no nosso Facebook. E amanhã, na quinta-feira, às 3h30 da tarde, você não pode perder, a gente vai conversar com a Raquel Matsushita sobre o livro Claro, Cleusa, Claro e Clóvis. Até amanhã.